Direito Penal 4, professor José Nilton de Faria, Centro de Estudos Superiores Aprendiz. Então, dando continuidade aí ao estudo do título 8 da parte especial do Código Penal dos crimes contra a incolumidade pública, do capítulo 1 aí dos crimes de perigo comum. Vamos continuar aí. Na aula passada nós fomos até o 253, então o tipo penal que vai abrir nossa aula hoje é o crime de inundação. Então, inundação aí é a liberação de um grande volume de água, e aí esse grande volume de água vem a colocar em perigo aí as pessoas ou o patrimônio daqueles que estão aí a jusante, abaixo de onde essa grande quantidade de água foi liberada. Então, vem lá. Inundação. Causar inundação expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. O elemento subjetivo do tipo aqui, tanto o dolo quanto a culpa. A redação aí do legislador, ela foi diferente, porque no próprio preceito secundário, ele vem lá e coloca reclusão de 3 a 6 anos de multa no caso de dolo, ou detenção de 6 meses a 2 anos no caso de culpa. Então aí também o crime de inundação o elemento subjetivo é o dolo e a culpa. Então, nessa circunstância, é bom a gente frisar, porque às vezes inadvertidamente a gente faz a leitura e esquece que o preceito secundário, a redação dele foi diferenciada dos demais tipos penais que nós estudamos. Não tem lá a modalidade culposa. No próprio preceito secundário, o legislador inseriu ali. Então, ali, o objeto material aí, então, é a grande quantidade de água liberada. É um crime que é possível fracionar a conduta do agente. Se é possível fracionar, ele vai admitir aí a tentativa, o conatus. Então, essa circunstância também deve ficar registrada. A ação penal, ela é pública incondicionada. Então, não há que exigir aí das vítimas a questão da representação. Em ocorrendo aí o perigo de inundação, vai-se proceder de ofício. O delegado instaurou o inquérito policial, o Ministério Público oferece a denúncia e necessariamente tem que continuar. Em relação à classificação, é um crime comum, porque pode ser praticado por qualquer pessoa. Não se exige do sujeito ativo nenhuma qualificação especial. Ele é crime material, porque necessariamente tem que existir uma modificação no mundo exterior. Então, essa modificação no mundo exterior, ela tem que ser demonstrada, como nós já falamos, através do laudo pericial, artigo 158 do Código de Processo Penal. É um crime de forma livre, porque ele pode ser praticado de qualquer forma, basta a liberação aí de uma quantidade, de um volume muito grande de água. Ele é um crime também comissivo, via de regra. Aí, quando a gente fala num crime de ação ou comissivo, necessariamente a gente tem que voltar lá no artigo 13, parágrafo 2º, onde há a posição de garante ou garantidor. Então, lá a omissão é penalmente relevante quando a gente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei a obrigação de proteção, cuidado e vigilância, de outra forma assumiu o dever de evitar o risco ao resultado e com seu comportamento criou uma situação de dano. Então, nessa circunstância, tem a situação de garante lá no artigo 13, parágrafo 2º. Então, a regra é de que o crime comissivo ele pode ser cometido por omissão, se valendo da norma de extensão prevista lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal Brasileiro. É um crime também unissubjetivo, que pode ser praticado por uma única pessoa.
Então, não é necessário aí o concurso de pessoas. Então, o objeto jurídico aqui, de todos esses crimes que nós estamos estudando, é a incolumidade pública, ou seja, a segurança de um número indeterminado de pessoas. Aí vem lá, o núcleo do tipo penal é causar inundação. Causar inundação é dar origem, é produzir aí a inundação, é produzir aí a liberação de uma grande quantidade de água. Inundação aí é a invasão de determinado lugar por águas que não deveriam ser lançadas naquele lugar, tá certo? Então, isso aí é comum. Na época de chuva, a gente vai ver aqui que o tipo penal subsequente, o 254, ele vai falar aí da questão de perigo de inundação, que é remover, destruir ou inutilizar aí a questão de obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação. Então essa circunstância também pode vir a caracterizar um tipo penal específico, que é o dispositivo seguinte, o 255. Aqui é causar inundação. Quando nós estudamos lá na Direito Penal 3, a questão aí da usurpação de águas, a doutrina vem e faz uma diferença entre a usurpação de águas. Aqui, quando a gente desvia ou represa águas alheias, aí em proveito próprio ou de outrem, ele vai estar praticando o crime lá do artigo 161, inciso 1º do Código Penal Brasileiro, ou seja, o crime de usurpação de águas. Aqui, em relação aos sujeitos, sujeito ativo é qualquer pessoa, porque é um crime comum, não se exige de sujeito ativo condição especial. E o sujeito passivo é um crime vago porque é a coletividade que é aí o sujeito passivo, ou seja, um número indeterminado de pessoas, como já foi mencionado. Bem, a relevância que a gente tem que fazer aqui foi falado como nos outros tipos penais. A inundação como meio, como instrumento para provocar o homicídio. Se o agente se usa aí da inundação, da liberação de um número, de um grande volume de água, com o fim de causar a morte de outrem, com a vontade livre e consciente dirigida a matar, a exterminar, aí necessariamente nesse caso aí vai responder pelo artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, porque a morte ali ela é advinda da asfixia por afogamento. Aí em concurso aí com o crime de inundação. Por que em concurso com o crime de inundação? Porque nessa circunstância os bens jurídicos são diferentes. O bem jurídico da vítima que ele quis matar é a vida, é individual. Entretanto, o bem jurídico coletivo e incolumidade pública, ele diz respeito a um número indeterminado de pessoas. Então, em razão disso, vai existir aí o concurso de pessoas e o concurso material, o concurso formal impróprio, cuja consequência é a mesma, a soma das penas do homicídio qualificado e aí da inundação, tá certo? Nesse caso, a inundação dolosa, né? Porque ele usou a inundação, essa liberação de um volume grande de água, como um instrumento para causar a morte de uma pessoa. Então, nesse caso, vão se somar as penas. E como a competência do tribunal do júri, ela atrai o outro crime, vai ser julgado pelo tribunal do júri, tá? Consumação. A inundação é um crime material, e aí, no caso aqui, é imprescindível a realização de perícia, é necessário a realização aí, a confecção de um laudo pericial. A tentativa é possível, a ação penal ela é pública incondicionada.
pelo preceito secundário, e a gente vai ver que trata-se de um crime de elevado potencial ofensivo na modalidade dolosa, porque aí a reclusão é de 3 a 6 anos e multa. Então, nesse caso aí, não vão incidir nenhum dos institutos previstos na Lei 9.099 de 95, que é a lei aí das infrações penais de menor potencial ofensivo. Entretanto, na modalidade culposa, lá vem ou detenção de 6 meses a 2 anos, no caso de culpa. Então aí, na modalidade culposa, trata-se de infração penal de menor potencial ofensivo, onde vão incidir lá os institutos do artigo previsto no artigo 76, que é a transação penal, e no artigo 89, que é lá a suspensão condicional do processo ou o sursi processual, tá certo? Em relação às formas qualificadas, a gente não pode esquecer lá do artigo 258 do Código Penal Brasileiro. O que são formas qualificadas? Crimes qualificados pelo resultado são aqueles em que o resultado vai além da vontade sujeito ativo. Ou seja, imagine que o cidadão quer provocar uma inundação, ele solta ali um grande volume de água, a água sai e vem acolher algumas pessoas desavisadas e causar a morte. Nesse caso, ele vai responder pelo crime de inundação com a qualificadora prevista no artigo 258 do Código Penal Brasileiro. O crime seguinte, 255, é um crime de perigo por excelência, ou seja, nesse caso o legislador ele pune aí, digamos, os atos preparatórios. A parte da doutrina questiona essa situação de punir os atos preparatórios. Lá quando a gente estudar os crimes aí contra a fé pública, petrechos de falsificação de moeda, vocês vão ver também que são punidos ali, o legislador se antecipa e vem a punir aí os atos preparatórios. E como ele pune os atos preparatórios, nesse caso, a parte da doutrina fala que isso aí ofende aí o princípio da lesividade ou ofensividade, onde que consiste em dispor que não há crime aí sem um resultado efetivo colocado. Mas aqui é uma opção legislativa, fica o registro para vocês aí. Aí vem lá, remover, destruir ou inutilizar em prédio próprio ou alheio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, obstáculo natural ou obra destinada a impedir a inundação. Então, expondo a perigo a integridade física ou patrimônio de outrem. Isso aqui é um caso de crime de perigo concreto. O que é perigo concreto? Perigo concreto porque é imprescindível demonstrar aqui a exposição a perigo. Porque o crime de perigo abstrato, o exemplo mais clássico que tem é o porte ilegal de arma de fogo. Existem jurisprudência recente nesse sentido. Então, se o cidadão está portando uma arma, mesmo desmuniciada, ele vai praticar lá os crimes previstos na Lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento. Mesmo a arma estando desmuniciada, isso é crime de perigo abstrato. Outro de perigo abstrato também, que é muito comum, o porte de substância entorpecente, artigo 28 da Lei 11.343. Basta portar a droga para incorrer lá no artigo 28, mesmo que, nesse caso, o legislador ele fez a previsão ali de perigo abstrato, ou seja, basta verificar a situação para que esteja consumada a infração penal. Nesse caso que a gente está estudando aqui, no perigo de inundação, é necessário aqui prever aí a exposição a perigo. Então é um crime de perigo concreto.
obstáculo natural ou obra destinada a impedir a inundação. Esse obstáculo natural, ele vem trazido pela natureza, que vem acumulando ali alguns restos de terra, de madeira e etc. Se a pessoa remover isso, e isso expor a perigo efetivo das pessoas que estão a jusante, vai estar caracterizada a infração penal. E aqui a gente vai ver lá que a sanção penal aqui é reclusão de 1 a 3 anos de multa. No caso do artigo 255, o elemento subjetivo aí é exclusivamente o dolo. Não há modalidade culposa, porque não há previsão expressa, não há a previsão explícita, conforme a exigência lá do parágrafo único do artigo 18 da parte geral do Código Penal. O objeto material aqui é qualquer obstáculo, seja ele natural ou artificial, aí destinado a impedir a inundação. Crime de perigo concreto, como disse aqui, é imprescindível a realização de perícia para demonstrar a efetiva exposição a perigo. A tentativa aqui, ela é inadmissível, porque ou o agente ele destruiu aí, ele removeu, ele utilizou essa proteção ou não inutilizou. A ação penal aqui, ela é pública e incondicionada. Em relação à sanção penal aí, a gente vai ver a reclusão de 1 a 3 anos de multa. Como é reclusão de 1 a 3 anos de multa, a gente vai ver que é médio potencial ofensivo. E se é médio potencial ofensivo, cabe aí a incidência lá do artigo 89 da 9.099, que é o sursi processual, a suspensão condicional do processo. Então aí é bom a gente fazer a observação para que não fique nenhuma dúvida aí e não seja cometido equívoco nas avaliações aí. A tentativa aqui não é cabível, já falei, é um crime vago por quê? Porque o sujeito passivo é a coletividade, um número indeterminado de pessoas aqui. Sujeito ativo é qualquer pessoa, porque é um crime comum. Objeto material, obstáculo natural ou obstáculo artificial aí produzido. O objeto jurídico é a incolumidade pública, ou seja, a segurança aí do número indeterminado de pessoas. É um crime aí formal de consumação antecipada ou de resultado cortado, ou seja, basta a prática da conduta, praticou a conduta com a destruição aí, com a inutilização da proteção do obstáculo para restar caracterizado o crime, a prova, o crime de perigo de inundação. A prova, ela exige aí a realização do laudo pericial, médio potencial ofensivo, porque cabe a suspensão condicional do processo. E mais, tem a questão aí da qualificação pelo resultado do artigo 258 do Código Penal Brasileiro. Então aqui o próximo tipo penal, artigo 256, desabamento ou desmoronamento, modalidade dolosa e culposa. Aqui vocês vão identificar, noticiado na imprensa muitas vezes o desabamento de alguns edifícios. E o caso mais famoso foi no Rio de Janeiro, lá com o Palace 2. Na época existia até um deputado federal que era proprietário da construtora que fez, da empresa que incorporou e construiu o Palace 1 e Palace 2. Em razão de falta de manutenção, o prédio, o Palace 2, ele desabou e causou a morte de algumas pessoas. E naquela época, ali ficou ilustrado, a mídia publicou uma série de inconsistências quando o laudo pericial veio e efetivamente afastou tudo aquilo que falou, que tinha sido construído com areia de praia,
e etc, etc, etc. Ficou constatado que foram observadas as normas técnicas exigidas pela ABNT e ali o prédio efetivamente ele veio a ruir porque não foi feita a manutenção adequada, ou seja, o desgaste dos anos causou a exposição da ferragem nas colunas de sustentação e não foi feita a manutenção, começou a haver o esmagamento, não foi efetivamente tomadas as providências necessárias para a recuperação e o prédio caiu. Nesse caso aqui, vocês vão vislumbrar, falaram em crime doloso e etc. Nesse caso, é crime culposo. E não foi só o Palace que caiu, logo depois caiu um no centro do Rio de Janeiro, agora recentemente, há um ano atrás aí, caiu lá um em Recife, aqui em Belo Horizonte, há meses atrás, a obra estava em construção, caiu o prédio. Então, nesses casos aqui, o crime é culposo. Por que é culposo? Porque ninguém constrói um prédio para o prédio cair. Então é simples assim, o dolo é a vontade livre e consciente do agente praticar a conduta descrita no tipo penal incriminador. Então a identificação do elemento subjetivo, ela é fundamental para o agente efetivamente responder naquilo que ele deve. E outra coisa, lá no caso do Palace 2, foi condenado o engenheiro responsável pela obra, ou seja, aquele que executou, aquele que projetou. Então ele foi culpado por desabamento culposo lá com a causa, com a qualificadora lá do 258. Bacana? Vamos para o módulo 2 aí para a gente concluir aí o capítulo 1.